Oi, gente querida, tudo bem com vocês? O tema do vídeo de hoje é muito interessante. O título é 3 momentos em que Jesus confundiu a Satanás. Bom, gente, por que eu estou trazendo esse tema? Às vezes dá a sensação, eu não sei se você sente assim, que o diabo é tão poderoso, né, que ele sabe tudo, que ele está sempre por detrás, procurando fraquezas, querendo manipular os homens, as nações, os reis. Parece que ele sabe de tudo, parece que ele até adivinha o que vai acontecer. Mas não, gente. Primeiro, ele não sabe de tudo. Segundo, ele é enganado pelo seu próprio sentimento de que sabe tudo. E terceiro, ele não conhece todas as coisas porque Deus não revela para ele. Existem mistérios de Deus que são mistérios até para o diabo. Ou seja, quando acontece, ele é pego de surpresa e ele não tem nem reação para aquilo. Porque simplesmente ele não esperava que aquilo acontecesse. Quero mostrar 3 momentos na vida de Jesus que deixou o diabo de joelhos. Deixou ele super confuso. Ele, uau, o que será que aconteceu aqui que eu não esperava? Né? Por essa eu não esperava, eu acho que ele deve pensar. O primeiro momento foi um momento na tentação do deserto. Satanás, gente, tinha certeza que ele ia derrubar Jesus. Se ele não tivesse essa certeza, ele não ia ficar lá tentando Jesus. Deve ter passado um dia inteiro, né, tentando Jesus e não conseguiu o seu intento. Mas por que ele tinha tanta certeza de que ele ia levar Jesus à queda? Porque, gente, pensa o seguinte, Adão foi um ser extraordinário. Adão foi o único ser humano que já viveu nesse planeta que foi criado diretamente por Deus. Deus pegou do barro e fez Adão e soprou sobre ele, nas suas narinas, o sopro de vida. Adão foi feito perfeito por Deus. Eva foi feita a partir da costela de Adão, tá? Então, diretamente por Deus, usando o próprio barro da terra, só Adão. Aliás, a palavra Adam vem de Adamá, que é terra, né? Então, Adão chama Adão porque ele veio da terra que se chama Adamá, no hebraico, tá? Adão era um homem extraordinário, né? Ele tinha uma inteligência completa, brilhante. Pensa o seguinte, hoje os cientistas falam que nós usamos no máximo 10 a 15% da capacidade do nosso cérebro. Adão não. Adão usava 100% da capacidade do cérebro. Tudo que Deus deu para ele. Então, ele era brilhante, ele tinha uma inteligência espetacular, tá? Nós não, nós usamos 10% da nossa capacidade, nós já nascemos, né, com o pecado e, portanto, o nosso próprio código genético já nasce com defeitos. Você já nasce com a morte dentro do seu código genético, porque a partir dos 25 anos aproximadamente, alguma coisa acontece no corpo humano que as células começam a ser produzidas com um pequeno defeitinho, né? Alguns dizem que os telômeros, né, que são aqueles cabelinhos aí na ponta dos cromossomos, começam a ser encurtados e isso faz com que cada vez mais a pessoa vá envelhecendo até morrer. Então, Adão não, Adão era perfeito. Não tinha defeito físico, não tinha defeito emocional e nenhum defeito espiritual. Era um ser extraordinário. Bom, e apesar disso, Satanás enganou muito facilmente, tanto ele quanto Eva. Então, na minha maneira de entender, Satanás tinha certeza que ele ia enganar Jesus também. Queria levar Jesus, de uma forma ou de outra, à queda e ao pecado. Aí alguém vai dizer, poxa, mas ele pensava nisso mesmo? Será? Gente, você já viu pessoa arrogante? A pessoa arrogante sempre se acha mais do que é. E Satanás, ele é tão arrogante que quando ele estava no céu, ele achou que ele era capaz de subir acima de Deus e destronar Deus. Ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos, gente.
Então ele era um ser poderoso, mas perto de Deus ele era nada, pior do que um inseto. Só que na cabeça dele ele achava que podia, entendeu? E a verdade é que Jesus era um ser humano naquele momento. E ele pensou, eu vou conseguir entrar pela fraqueza, pelo fato dele ser um ser humano. Sem pecado, mas ainda um ser humano. Então, ele vem, desfere aquele ataque contra Jesus e são 3 perguntas muito capciosas, né? Olha, se você é o Filho de Deus, então manda as pedras se tornarem pão. Olha o truque aí, né? Jesus não era capaz de fazer, já estava cheio do Espírito. Jesus transformou água em vinho, Jesus fazia qualquer coisa, então ele podia transformar pedra em pão, mas ele teria caído na sugestão do diabo e teria pecado. E Jesus, negativo, nem só de pão viverá o homem. Satanás deve ter pensado, uau, saiu-se bem, vamos ver se ele vai aguentar a segunda. Na segunda, ele leva Jesus lá no templo, né, no pináculo do templo, lugar mais alto, mostra ali o Vale de Cedron, que ficava aí uns 50 metros para baixo. Ele diz assim, se você é o Filho de Deus, lança-te aí embaixo, porque está escrito que aos seus anjos darás ordens para que te sustentem. E Jesus fala, não tentarás ao Senhor teu Deus. Não vou cair na sua, Satanás. Claro que eles iam me suster, mas eu não vou aceitar a sua sugestão. Não é você que vai dizer para mim o que eu devo fazer. E eu não preciso colocar à prova o meu Deus para saber que ele é fiel, porque ele é fiel. Satanás deve ter pensado, uau, por essa eu não esperava. E aí veio com a terceira tentação. Levou Jesus a um lugar em espírito que ele viu todos os reinos do mundo. Provavelmente ele viu o reino dos romanos, o Império Romano, deve ter visto os babilônios, os persas, né, os medo-persas, os gregos, até os assírios, deve ter mostrado os egípcios, os reinos passados, os presentes, isso tudo é meu. Se você prostrado me adorar, eu te dou isso tudo. Ele deve ter pensado, até porque ele quis isso de Deus, né? Ele julgou Jesus a partir de si mesmo. Ele quis ter tudo que Deus tinha e agora ele estava oferecendo a Jesus o que ele tinha. Jesus falou, de jeito nenhum, só o Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Então, queridos, ali na tentação foi a primeira vez que Satanás ficou embasbacado e ficou confuso. Falou, meu Deus, o que será que esse camarada tem? Como será que eu vou conseguir vencê-lo, né? E ele tentou Jesus muitas outras vezes, a gente sabe disso, né? Que ele apareceu em endemoniados, em pessoas que chegaram até Jesus, quer dizer, tudo amando dele, tudo ele tentando de alguma maneira, né, destruir Jesus, aquela tempestade que veio sobrenatural, que veio sobre Jesus, e os discípulos, eu não tenho dúvida que eram de demônios, porque em seguida ele aporta lá na cidade de Gadara, já enfrenta os demônios gadarenos, então tudo batalha espiritual, gente. Só que na cruz do Calvário foi a segunda vez que ele ficou embasbacado, que ele ficou absolutamente confuso, não entendeu nada. Eu quero ler para vocês 1 Coríntios, capítulo 1, versos 18 e 19, que diz assim, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Gente, a cruz, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ela é incompreensível para os homens. Os homens naturais, aqueles que se perdem, aqueles que não entenderam pelo Espírito Santo e não creram, eles não entendem a cruz. Para eles a cruz, Jesus foi derrotado. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque na maneira dos homens conquistar, o que mata vence e o que é morto perde. Então, você chegar com um discurso de que Jesus morreu para nos salvar e para vencer, para a grande maioria dos homens isso é loucura. Mas a Bíblia diz que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. E, portanto, é para Satanás, porque ele também está perdido. Por quê? Porque ele tinha certeza absoluta que ele ia vencer Jesus na cruz. Gente, se ele acreditasse que a cruz seria a sua derrota,
Ele não ia matar Jesus, ao contrário, ele ia fazer de tudo para impedir Jesus de morrer. Mas ele não só quis matar Jesus pelo prazer de matar, como ele achava que ele ia vencer. A Bíblia diz que foi Satanás que possuiu Judas para ele trair a Jesus. Entenderam, gente? Então, de fato, a cruz não foi compreendida pelo diabo, ele foi pego de surpresa. Entendeu? E como que a gente sabe disso? Olha lá, a vitória de Jesus aconteceu exatamente na cruz. Então, isso o confundiu, porque ele quis matar a Jesus sem saber, ele estava ali ajudando a cumprir o propósito de Deus. Porque lá em Colossenses capítulo 2, versos 14 e 15, diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. Quem cancelou foi Jesus, tá? Paulo está falando de Jesus. O qual nos era prejudicial, ou seja, enquanto nós estávamos debaixo da lei, a gente tinha muitas dívidas, porque nós não conseguíamos. Digo nós, seres humanos, né? Porque eu não vivi nesse tempo, nem você. Mas os seres humanos não conseguiam cumprir a lei. Então, cada vez que quebravam um princípio da lei, pecavam, ficavam precisando pagar essa conta. Era uma dívida, era um escrito de dívida que havia no mundo espiritual. E a Bíblia diz que Jesus cancelou o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, ou seja, a lei, o qual nos era prejudicial, porque a gente não conseguiria, né, os seres humanos, obedecer. Ele diz, removeu inteiramente, ou seja, arrancou o escrito de dívida da cruz, né, das nossas vidas e encravou na cruz, né? Removeu inteiramente, encravando na cruz. E aí vai além. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando neles na cruz. Então o que a Bíblia está dizendo é que enquanto Jesus, aos olhos humanos, ele estava morrendo ali, recebendo toda a vergonha e toda a maldição no mundo espiritual. O que estava acontecendo é que Deus estava rasgando o escrito de dívida, estava rasgando o poder do pecado, estava rasgando a condenação do pecado. Jesus estava fazendo isso por mim e por você. E naquele momento, Satanás deve ter percebido que ele caiu numa armadilha, que ele caiu numa verdade que ele não compreendia. E a Bíblia diz que ele despojou os principados e potestades e os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles, triunfando deles lá na cruz. Então, ainda que aos olhos dos homens, Jesus estava perdendo, aos olhos de Deus e no mundo espiritual ele estava vencendo, porque estava sendo rasgado o escrito de dívida que afastava as criaturas que Deus tanto ama de Deus, porque quando caiu o sangue do Cordeiro na terra, toda maldição foi quebrada, todo o poder de acusação de Satanás foi quebrado, porque sobre mim e sobre você e sobre a vida de todo aquele que crê, o sangue de Jesus rasgou o escrito de dívida e Satanás foi derrotado juntamente com os principados e potestades. A Bíblia diz que Jesus triunfou sobre todos os demônios, sobre os principados e potestades e o próprio Satanás lá na cruz. Então, querido, para os que se perdem, a Bíblia é loucura. Para os que se perdem, a cruz é loucura. Para Satanás também era loucura. Ele acreditava que ele ia vencer o Filho de Deus com a cruz. Mas, na verdade, a cruz foi a sua derrota, a sua vergonha e a sua derrota definitiva. Por isso que Jesus, quando terminou, antes de ele entregar o Espírito a Deus, ele disse, está consumado. Tudo aquilo que tinha sido profetizado, o plano de Deus, meus queridos, na eternidade. Porque a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, que no tempo do anticristo as pessoas adorarão a besta, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Era o plano de Deus, mas Satanás não sabia, era um mistério, e ele achou que ele estava vencendo o Senhor, mas ali ele foi derrotado, querido. Então, para os que se perdem, a cruz é loucura.
Mas para nós, os que cremos, é poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Primeiro do judeu, mas também do grego, do gentio. Amém? Satanás foi enganado. Ele não conhecia o mistério. Ele não sabia como Deus ia reverter, o processo de condenação, porque ele sabia que os seres humanos eram pecadores, ele sabia que bastava uma tentaçãozinha para que eles pecassem, e bastava um pecado para separar os homens de Deus, mas Deus havia planejado na eternidade a morte do Cordeiro, o Cordeiro Santo morrendo por você e por mim, e ele não sabia. Então a cruz foi um segundo momento em que ele ficou confuso, envergonhado, publicamente ele foi envergonhado e derrotado definitivamente. Mas há um terceiro momento de Jesus que deixou o diabo embasbacado, confuso, desesperado, e esse momento foi o momento da ressurreição. Porque, querido, Satanás também jamais imaginou que Jesus pudesse ressuscitar. O máximo que talvez ele achasse, bom, ele é santo, ele morreu, ele vai voltar para o Pai, mas aos olhos dos homens ele está derrotado. Rolê do engano. A Bíblia diz claramente que Jesus primeiro, antes de ressuscitar, ele desceu ao inferno, gente. E ele foi lá para despojar os principados e as potestades. Olha o que diz Efésios capítulo 4, versos 8 a 10, Diz assim: por isso, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu os dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas, para planificar todas as coisas. Gente, que coisa maravilhosa! A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas Jesus não pecou. Então o seu corpo não pôde entrar em processo de putrefação. As bactérias não podiam comer o seu corpo. Ele ficou ali, o corpo ficou na sepultura 3 dias, mas o Espírito de Jesus desceu. E quando ele desce no inferno, e ele entra, e ele é luz do mundo, a luz entrou no inferno. Satanás ao longe olhou e falou: ih, deu ruim. Agora não sei o que vai acontecer. E Jesus veio, e veio em glória, em poder. E a Bíblia diz que ele tomou as chaves do inferno das mãos de Satanás e levou cativo o cativeiro, ou seja, todos os crentes que criam no Messias foram levados com Jesus naquele momento, quando Jesus apresenta-se ao Pai. Jesus leva aqueles crentes que estavam lá no Hades, no seio de Abraão, leva para os céus, e Satanás é envergonhado na frente dos seus demônios, dos seus súditos. E a Bíblia diz que Jesus tomou as chaves. Então a autoridade até sobre o inferno está nas mãos de Jesus. Jesus, antes de subir aos céus, ele disse para os discípulos: toda autoridade me foi concedida nos céus e na terra. E eu quero dizer que até debaixo da terra a autoridade está sobre Jesus. Nem lá naquele lugar, nem no inferno o diabo tem autoridade maior do que Jesus. Então, mais uma vez, ele ficou confuso. Ele não esperava que Jesus tomasse a chave dele, levasse cativo o cativeiro e ainda ressuscitasse. Olha, gente, mas ele desconfiava que podia acontecer, tá? Porque a Bíblia diz lá em Mateus 28 que os romanos colocaram exércitos lá para proteger a tumba. Foram a Pilatos, os judeus pedindo a Pilatos: olha, eles vão roubar o corpo dele, então bota os teus exércitos lá. Mas não era ninguém roubando o corpo, não. Era o Filho de Deus vencendo a morte, saindo da morte para a vida, para a ressurreição. E o apóstolo Paulo disse: se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa fé. Mas ele ressuscitou, meu querido. Então a nossa fé não é vazia, não é vã. A nossa fé é real, é verdadeira. Ele venceu o diabo, ele venceu a morte. E é por isso que nós vamos vencer também. E a Bíblia diz que ele subiu aos céus e assentou à destra de Deus,
acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa nomear, não só no presente século, mas até no vindouro. Ou seja, o nome de Jesus continua sendo extraordinariamente poderoso, e Satanás estremece ao ouvir este nome, meu querido. Então, pela terceira vez, Satanás foi embasbacado, ficou confuso, ele não esperava, não estava no seu script, e eu quero dizer que ainda antes do final dos tempos, muitas vezes Jesus estabelecerá eventos na história que vão tornar o diabo absolutamente confuso, envergonhado e derrotado. Amém? A última vez que Jesus vai entrar para valer, para acabar com ele, com a raça dele, é no dia do Armagedon, quando ele vai descer dos céus e com a palavra da sua boca ele vai destruir o anticristo, o falso profeta, vai lançar os dois no lago de fogo e vai também, meus queridos, prender a Satanás por 1000 anos. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E tudo isso nos foi dado de graça. Então, meu querido, se você está vivendo um momento de abatimento, de tristeza, de medo do futuro, não tenha medo, porque Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece o teu coração, sabe até onde você pode suportar. Nada pega Deus de surpresa. E nós temos um intercessor perante Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém? Satanás já foi derrotado, ainda que ele apareça como todo-poderoso. Ele é poderoso, mas não é nem de longe todo-poderoso. Tudo que ele faz hoje é com a permissão de Deus, porque Deus está dando oportunidade para a humanidade de fazer a escolha de que lado vai ficar. E nós estamos chegando perto do tempo do arrebatamento da igreja. E aqueles que fizerem a escolha certa, estes vão estar juntamente de Deus. Então, meu querido, se você está em cima do muro, eu quero dizer que o muro é do diabo. É hora de você descer do muro. É hora de você entregar a sua vida para Deus. É hora de você entregar o seu futuro para Deus. De confessá-lo como Senhor da tua vida e como seu único Salvador. Dessa maneira, ninguém vai te tomar dele, porque ele protege aqueles que são seus. Eu quero orar com você. Se você ainda não entregou a vida para Jesus, faça essa entrega. Ore comigo esta oração. Senhor Deus, eu ouvi a tua palavra. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E eu creio que ele morreu e ressuscitou. E por isso ele venceu o diabo. Eu creio que se eu me entregar a ele de coração, ele perdoará os meus pecados e ele escreverá o meu nome no livro da vida. Eu creio que eu habitarei com ele por toda a eternidade nos céus. Por isso eu entrego o meu coração para ti e faço de Jesus o meu Senhor e o meu Salvador. Se você fez essa oração, meu querido, que Deus te abençoe. A partir de hoje, você é dele, é uma nova criatura. E quanto a Satanás, vocês sabem, o final dele já está determinado. Ele pensa que ele sabe de tudo, mas ele não sabe. Ele não tem nem ideia das coisas que Deus vai fazer, porque Deus é todo-poderoso. Glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Querido, toma essa palavra para a tua vida. Se apropria dela, viva para o Senhor, para a sua glória. Se alegre no Senhor por esse privilégio. Não deixe o inimigo, colocar espíritos de morte, vontade de acabar com a própria vida. Não ande acabrunhado, triste, abatido. Quem é por você é o Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que em Cristo Jesus somos muito mais do que vencedores. Amém? Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Rei e Salvador, Jesus, que morreu naquela cruz por mim e por você, e de lá ressuscitou também, e está à destra do Pai, intercedendo por nós. Amém? Deus te abençoe. Um beijo grande no teu coração. Em nome de Jesus.